Aumente o volume e ouça Crioula FM. A rádio que você ouve em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. Crioula FM. A frequência máxima do sucesso. São 12 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos à primeira edição do Crioula News desta semana e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta segunda-feira. Crioula News. Títulos. Sindicato na Ilha de Santo Antão confirma a manifestação dos trabalhadores para o dia 1 de maio. Observatório da Cidadania Ativa exorta o Governo a encontrar mecanismos para devolver poder de compra às famílias. PAICV manifesta vigoroso protesto contra o aumento exponencial das tarifas dos transportes marítimos. Governo mantém tarifas de passagem dos passageiros e suspende a aplicação das tarifas de carga entre São Vicente e Santo Antão. UNITA solidariza-se com vítimas das chuvas e pede soluções ao executivo angolano. Cumprida a primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol, que rendeu 16 golos. Crioula News. Sociedade. O Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão confirmou a realização a 1 de maio, Dia Internacional do Trabalhador, de uma manifestação dos trabalhadores da ilha. O secretário permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão, Carlos Bartolomeu, disse à imprensa no final do encontro com os dirigentes ativistas sindicais que a manifestação acontecerá na cidade de Porto Novo. A manifestação tem por objetivo chamar a atenção das câmaras municipais de Santo Antão e do Governo para a situação complicada dos trabalhadores que estão a perder o seu poder de compra devido à não atualização dos salários. Carlos Bartolomeu disse que no âmbito da manifestação, o Sindicato dos Trabalhadores de Santo Antão pretende pedir ao Governo a atualização dos salários que, de alguma forma, reponham o salário base da função pública de 17 mil escudos. O representante deste sindicato classificou de muito difícil a situação dos trabalhadores e alertou para as dificuldades que passam as famílias para manter os seus educandos na escola e para custear as despesas com a saúde. O encontro deste domingo com os dirigentes e ativistas sindicais teve como propósito preparar a logística da manifestação do primeiro dia de maio. Um veleiro afundou-se esta sexta-feira por volta das 7 horas e 30 minutos na Baía de Porto Novo, em Santo Antão, com 7 tripulantes a bordo, confirmaram as autoridades marítimas da ilha. Todos os tripulantes estão a salvo, mas desconfia-se que um tenha fugido. O delegado marítimo de Santo Antão, Miguel Gomes, segundo a agência noticiosa de Cabo Verde, disse que foi informado que um iate tinha naufragado numa das praias da cidade de Porto Novo com 7 pessoas a bordo e que, ao ser rebocado para o cais acostável, afundou-se devido a danos causados pelo encalhe. Os 7 tripulantes que foram detidos pelas autoridades policiais para a identificação são do Gabão e do Ghana, mas há suspeitas de que havia um cabo-verdiano a bordo. Avançou ainda o delegado marítimo, acreditando-se que o mesmo pode estar a monte. As autoridades desconhecem ainda a origem da embarcação e qual seria o seu destino, aspectos que vão ser agora apurados durante a investigação, que já está em curso pela Esquadra da Polícia Nacional e Delegação Marítima de Santo Antão. A Rede Local de Proteção à Criança contra o Abuso e Exploração Sexual realiza na terça-feira uma ação de treinamento sobre técnicas de prevenção ao abuso e exploração sexual. O treinamento é destinado aos profissionais que trabalham direta e indiretamente com as crianças, visando fornecer-lhes as ferramentas que possam ajudá-los a identificar casos de abuso e exploração sexual nas crianças. A ação de treinamento é ministrada pela psicóloga Rosilda James, que foi uma vítima de abuso sexual quando criança, atualmente residente nos Estados Unidos da América e autora do livro
O Jardim dos Segredos, que retrata o abuso no contexto cabo-verdiano. Além do objetivo geral, que é capacitar os profissionais que trabalham direta e indiretamente com as crianças sobre técnicas de prevenção ao abuso e exploração sexual, a ação visa outros objetivos, entre eles conhecer a definição de abuso e exploração sexual e identificar as características e os sinais físicos e psicológicos de uma ocorrência de abuso e exploração sexual. Saber e conhecer as formas de abordagem perante um caso de abuso e exploração sexual, conhecer os procedimentos a serem tomados perante um caso de abuso e exploração sexual e identificar e conhecer as formas de prevenção do abuso e exploração sexual são outras finalidades do treinamento. A ação tem como público-alvo as monitoras do pré-escolar, psicólogos dos agrupamentos escolares dos 3 concelhos da ilha, policiais, enfermeiras e profissionais do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e Adolescente. O Observatório da Cidadania Ativa pediu ao Governo para encontrar mecanismos, juntamente com outros parceiros sociais, que possam ajudar a desenvolver, ou seja, a devolver poder de compra às famílias, entre os quais redução do IVA, aumento salarial. Em nota enviada à Agência Noticiosa de Cabo Verde, o presidente da organização não-governamental considerou que os governos têm sido há vários meses confrontados com sucessivos aumentos exagerados dos preços de diversos produtos e serviços, com impactos diretos na sua qualidade de vida. Na opinião de Orlando Lima, os sucessivos aumentos dos produtos e serviços e agora com a atualização das tarifas dos transportes marítimos agravam mais ainda os custos de vida, o que vai na contramão das políticas de inclusão, visto que são muitas famílias que estão a ser lançadas para um mundo de pobreza extrema e da exclusão. Daí propor que o Governo e os atores políticos, em sintonia com a sociedade civil e os parceiros de desenvolvimento do país, devem estabelecer mecanismos que possam devolver às famílias maior poder de compra perdida há anos. Como exemplo, Orlando Lima indicou a redução do imposto sobre valor acrescentado nos gêneros alimentícios, o estabelecimento de um amplo pacto com os operadores económicos, tendo em vista a redução dos preços dos produtos essenciais, pelo menos enquanto durar a atual crise, até a normalização do mercado internacional. O presidente do Observatório da Cidadania Ativa considerou, por outro lado, que o aumento salarial faz todo sentido e seria uma forma de aliviar os impactos negativos que esta grande onda de sucessivos aumentos dos preços dos produtos e serviços têm provocado aos cidadãos. Agindo assim, segundo a mesma fonte, o Estado estaria a exercitar a sua consequência social e a cumprir os principais desígnios da Constituição da República e da Carta Universal dos Direitos Humanos relativamente à dignidade da pessoa humana. Crioula News Política. Os deputados do PAICV, eleitos por Santo Antão, manifestaram o seu vigoroso protesto contra o aumento exponencial dos preços das passagens e transporte de mercadorias por via marítima em Cabo Verde. Numa nota a que a Agência Noticiosa de Cabo Verde teve acesso, os deputados Rosa Rocha e Albertino Mota consideram que a forma como os preços dos transportes marítimos foram atualizados constitui uma medida catastrófica em relação à qual deixam o seu vigoroso protesto, pois revela-se descontextualizada, enviesada e totalmente desequilibrada face ao estado de coisas que o país ora vive, notam os parlamentares do PAICV, que repudiam as declarações que o primeiro-ministro de que a medida faz todo sentido. Os eleitos nacionais do PAICV referem-se à linha marítima São Vicente-Santo Antão, São Vicente, que, ao seu ver, sustenta milhares de famílias. A forma como feita a atualização trata-se de uma aberração nunca vista e que só passaria pela cabeça de um primeiro-ministro que governa de costas voltadas para os cabo-verdianos, concluem os deputados do maior partido da oposição.
Crioula News, Economia. O governo decidiu manter as tarifas relativamente ao bilhete de passagem dos passageiros e suspender a aplicação das tarifas de carga para uma melhor concertação e afinação com os armadores na linha São Vicente-Santo Antão. A informação foi avançada neste domingo pelo ministro do Mar, Abrão Vicente, em entrevista à televisão de Cabo Verde. Segundo o governante, há uma base de cálculo que tem a ver com a evolução de novas tarifas, levando em conta a cabotagem e o preço das viaturas, ou seja, das cargas em geral e na aplicação das novas taxas. Entretanto, explicou que o Executivo obteve a informação de que na linha Mindelo-Porto Novo, tradicionalmente os dois operadores, pelo elevado nível de concorrência, não aplicavam as taxas da tabela de 2006, a última atualização. Isso prosseguiu, criou algum ruído a partir do momento que se começou a ter figuras não oficiais nas redes sociais a fazer um cálculo taxativo a partir da tabela publicada no Boletim Oficial. A TCV, Abrão Vicente, assegurou que o despacho continua com validade, apesar da marcha atrás no que toca às tarifas para carga. O ministro assegurou que o governo tem um estudo de impacto que mostra que em nenhum caso o aumento seria superior a 40%, partindo do princípio que os preços aplicados anteriormente partia também de uma base de peso e cabotagem. O ministro do Mar avançou ainda à televisão pública que um navio Liberdade ao serviço da Cabo Verde Interilhas deve voltar a navegar dia 1 de maio para garantir uma maior conectividade entre as ilhas. Crioula News. 12 horas e 12 minutos, momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais atualidades informativas. Crioula News, aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM, a marca da qualidade, a marca do sucesso. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, acompanhe agora mais atualidades informativas. Crioula News Internacional. O grupo parlamentar da UNITA, oposição angolana, expressou solidariedade às famílias das vítimas das chuvas e exortou o executivo a encontrar soluções duradouras para o problema da drenagem das águas pluviais em Luanda e noutras cidades angolanas. Segundo um balanço apresentado na última sexta-feira pelo governo, desde agosto do ano passado, as chuvas causaram a morte a mais de 300 pessoas e deixaram 66 mil pessoas desalojadas. Em Luanda terão morrido desde a semana passada 10 pessoas em consequência das chuvas torrenciais. Num comunicado, o Grupo Parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola manifestou-se profundamente tocado pela dramática situação e exprimou a sua solidariedade para com as famílias das vítimas desta calamidade natural, endereçando sentimentos de pesar pelas mortes. Os deputados da UNITA também pedem ao Executivo que se empenhe em encontrar soluções duradouras para o problema da drenagem das águas pluviais em Luanda e noutras cidades e vilas de Angola, ouvindo sugestões de especialistas, ambientalistas, académicos, universidades, autoridades tradicionais e outros atores sociais que possam ajudar a desenhar as medidas e soluções adequadas para se mitigar os danos resultantes dos cíclicos fenómenos naturais. A UNITA sublinha que o Estado tem a obrigação constitucional e legal de assegurar o planeamento urbano e o ordenamento do território, bem como a defesa da vida e da dignidade humana e a segurança das pessoas, famílias e empresas. Crioula News Desporto.
Está concluída a primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol, desde logo marcada pela derrota do campeão nacional em título. A Académica do Mindelo viajou até Nova Sintra para defrontar o Morabeza, que lhe brindou com 2-1, resultado que não deixa de ser uma surpresa logo a abrir a prova. O jogo no Aquiles de Oliveira ocorreu na sexta-feira, antecipando em 24 horas o início do Campeonato Nacional, cuja final, a 8 de julho, acontece no Estádio de Alto Segunda, na Ilha do Maio, onde o Figueirense recebeu no domingo o Varandinha e consentiu empate a 2 bolas em cima dos 90 minutos, após estar a vencer por 2-0. Na pontuação, o Morabeza arranca na frente com 3 pontos, Figueirense e Varandinha dividem o segundo lugar com 1 ponto cada e a Académica fica sem pontuar nesta ronda. Outra surpresa é o empate caseiro e sem golos do experiente mindelense na recepção ao campeão de Santo Antão Norte, o Santo Crucifixo. Na outra partida do grupo, o Juventude da Boa Vista recebeu e venceu os Travadores por 3-2, catapultando-se para o lugar cimeiro com 3 pontos. Mindelense e o campeão de Santo Antão Norte têm 1 ponto cada. Na recepção ao Belo Horizonte de São Nicolau, o Palmeira do Sal aplicou 3-0 no seu reduto, fazendo assim um bom arranque na prova. No Porto Novo, os sanjoanenses perderam 1-0 para os Vulcânicos do Fogo. Palmeira e Vulcânicos somam 3 pontos, Belo Horizonte e sanjoaneses 0 pontos. Esta partida, ou seja, esta primeira jornada, rendeu 16 golos em 6 partidas. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9 88.5 Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM. A rádio que está frente no tempo.